Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nosso quarto encontro. Vamos trabalhar 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 a 25. A pregação de Cristo, escândalo e loucura. Vamos fazer a nossa leitura. Capítulo 1, versículo 18 a 25. Pois a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Mas para aqueles que se salvam, para nós, é poder de Deus. Pois a Escritura diz: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o argumentador deste mundo? Por acaso, Deus não tornou loucura a sabedoria deste mundo? De fato, quando Deus mostrou a sua sabedoria, o mundo não reconheceu a Deus através da sabedoria. Por isso, através da loucura que pregamos, Deus quis salvar os que acreditam. Os judeus pedem sinais, os gregos procuram a sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, Ele é o Messias, o poder de Deus e sabedoria de Deus. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Este é o nosso texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 18. Pois a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós, é poder de Deus. Paulo aqui quer nos relatar que o anúncio evangélico é um lugar de contradição, de decisão para o ser humano. E que para uns, eles consideram loucura, para outros, sabedoria eficaz. Aqui não quer Paulo ressaltar a cruz como um símbolo geral, impessoal da mensagem, mas a cruz de Cristo, na pessoa de Jesus crucificado, que é a centralidade da pregação apostólica sobre Jesus, aquele que foi colocado numa cruz. Mas devemos ter atenção, que aqui não é volta ao passado, mas uma mensagem para hoje, presente na vida do fiel. Essa mensagem que vem marcada pela cruz de Cristo Jesus. O sentido da cruz como loucura quer aprofundar o seu significado no projeto divino de salvação. A palavra loucura aqui expressa a falta de senso. Temos então, de um lado, Deus, em seu projeto de salvação, esse projeto que é mediado pela cruz de Cristo, Cristo Jesus crucificado, que é símbolo de fraqueza, loucura, e de outro mundo que nega o mistério da cruz, desconhece Deus Criador e busca se sustentar na sua autossuficiência e seu próprio destino. Assim, uns se unem por meio da fé, outros buscam a lógica do mundo.
a sua autoafirmação, na busca de sustentação através de suas sabedorias e pensamentos, raciocínios. Aqueles que se unem à fé do mistério da cruz caminham para a salvação. Os que negam e buscam em seus próprios raciocínios, a sua própria sabedoria, pensamento, caminham para a perdição final. Versículo 19. Pois a Escritura diz: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. A citação paulina é tirada do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 14, que revela aqui o fracasso dos planos políticos dos líderes de Judá, que agiam contra a vontade de Javé Deus. Devemos ter em mente que a salvação revelada no projeto divino, ou a perdição quando se recusa ao projeto divino, ou a aceitação ou a rejeição da mensagem aqui sobre o crucificado Jesus, é que determina a decisão de cada ser humano. Assim, a sabedoria do mundo rejeita não só o projeto de Deus no Antigo Testamento, mas rejeita também a Boa Nova, o Evangelho, no Novo Testamento. Deus coloca os seres humanos num processo de decisão, onde existe fraqueza, impotência, isto é, o evento da crucifixão de Jesus. Deus se revela seu poder e sabedoria, pois a pregação da cruz é a força de Deus. Mas não se deve identificar a cruz de Cristo com sua morte, mas implica a força de Cristo crucificado, que crucificado ressuscita através da ação divina, pois a cruz é o campo da ação vivificadora do Pai. Este processo de salvação tem relação com as livres decisões dos seres humanos. Então aqui, Cristo Jesus expressa o sim de toda a profecia divina. E Paulo cita então Isaías, como disse no capítulo 29, versículo 14. O ser humano que resiste então aqui à vontade de Deus. Assim, o que Isaías diz em palavra profética encontra plena realização na palavra evangélica que proclama a cruz de Jesus. Deus destrói a sabedoria dos sábios e rejeita a inteligência dos inteligentes por meio da cruz de Cristo. Versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o argumentador deste mundo? Por acaso, Deus não tornou loucura a sabedoria deste mundo? Paulo não quer aqui criticar a sabedoria como tal, pois ela é obra de Deus. Mas aqui Paulo denuncia o fato dos sábios, em suas sabedorias, pretender se colocar como autossuficientes. Isto é, eles querem se tornar norma única e assim negar Deus e seu projeto. Aqui Paulo fala da sabedoria humana, que quer fundar em suas buscas humanas. E essa busca leva o homem a uma autodivinização. Um mundo sem Deus. Daqueles que confiam na sua própria sabedoria, que acreditam que pode confiar no seu próprio pensamento e força, a fim de realizar seus próprios projetos de vida sem Deus. Este caminho conduz o ser humano à ruína. A sabedoria do mundo deve-se entender aqui do mundo como uma realidade diferente da sabedoria de Deus. O mundo aqui para Paulo se trata de um sujeito coletivo, os seres humanos.
Os seres humanos que são portadores de uma busca existencial, uma busca daqueles que rejeitam a Deus, que colocam toda a confiança em seus próprios raciocínios. Forças e pensamentos. Deus deu ao ser humano inteligência e sabedoria como possibilidade de conhecimento. Mas o ser humano rejeitou e disse não à revelação divina, refletida na criação, construindo um caminho de negação do Criador e da sabedoria criadora. Versículo 21. De fato, quando Deus mostrou a sua sabedoria, o mundo não conheceu a Deus através da sabedoria. Por isso, através da loucura que pregamos, Deus quis salvar aqueles que acreditam. A sabedoria deste mundo se levantou contra Deus e sua sabedoria. A sabedoria deste mundo confiou em sua própria força e poder, se afastando dos projetos de salvação. O ser humano rejeitou esta sabedoria divina e escolheu outro caminho, não reconhecendo a Deus, por meio do dom do conhecimento dado aos seres humanos. O mundo rejeitou Deus e sua sabedoria, presente na obra da criação, no mundo criado, revelando assim sua força eterna e sua divindade. Mas houve uma negação, e a sabedoria do mundo quis se construir sem Deus, na vaidade, confiando em suas próprias forças. Então Deus toma uma decisão de abrir um caminho novo, através da loucura da cruz. É um caminho último, definitivo, com a finalidade de salvar o mundo pecador. Agora Deus se manifesta na pregação centrada na cruz de Jesus, que é símbolo de tolice e loucura, infâmia, para que seja acolhida na fé. É o sinal da sabedoria divina que passa pela cruz de Cristo Jesus. Este caminho se opõe aos pensamentos, sabedorias, expectativas da humanidade, que está fechada, alienada e que procura sua autodeificação, como já falamos. O homem quer ser Deus e rejeita o Deus Criador. Versículo 22. Os judeus pedem sinais, os gregos procuram a sabedoria. Tanto os judeus como os gregos querem provas. Eles querem seguranças humanas. Os judeus querem sinais, milagres, que é fiador da verdade da mensagem. Os gregos procuram a sabedoria, uma doutrina satisfatória para a inteligência. Para Paulo, então, essas pretensões são condenáveis. Mas, para que eles possam crer, eles colocam essas exigências para confirmar a verdade anunciada. Quando os judeus pedem sinais, é uma recusa de confiar em Deus. Quando os gregos pedem sabedoria, é que se deve construir um sistema racional religioso para que se possa aceitar. Se não há lógica, não se aceita. A fé é crer, lançar-se na confiança. Não é capaz de ser entendida por uma lógica humana. Versículo 23. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. A fé não é irracional. A fé quer ser compreendida. Mas a lógica da compreensão da fé não é a lógica da razão exata, mas a lógica que passa pela revelação divina, a teologia. E a teologia cristã passa através do Cristo. Por isso, só se faz teologia quem tem fé.
O cientista religioso não tem seu fundamento na fé. Ele busca sua sustentação na razão. Teologia se faz de joelhos, na oração, confiança, numa entrega total, na compreensão do mistério divino. Assim, a fé dos cristãos, isto é, o nós da fé, parte do anúncio do Cristo crucificado. A loucura de Deus é o Cristo crucificado, que é rejeitado pelos judeus, devido às expectativas messiânicas, e pelos pagãos, devido a seus raciocínios e lógicas. O ser humano fracassou em suas possibilidades intelectuais. E para a salvação, deve-se depender agora da fé. Esta fé que é plena adesão, entrega total à mensagem da cruz. Entrega total à graça divina e renúncia da autoprepotência e suficiência humana. Versículo 24. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, ele é o Messias, o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Jesus o Cristo, Messias, é a manifestação, revelação do poder de Deus Pai e a sabedoria de Deus. Os cristãos são chamados a esta sabedoria, a esta fé. E são chamados tanto os judeus quanto os gregos, os gentios, que se unem na mesma fé. Os chamados são aqueles que aceitam e aderem à boa nova do crucificado. A humanidade de Jesus, o Cristo Messias, torna visível o propósito de Deus Pai para toda a humanidade. No Cristo crucificado, fraqueza e força de Deus. Aqui temos revelado em Cristo o poder divino e a sua sabedoria. Versículo 25. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aqui Paulo chega ao paradoxo da sua argumentação. Os caminhos de Deus não são os caminhos dos seres humanos. Romanos capítulo 11, versículo 33, Isaías capítulo 55, do versículo de 8 a 10. Assim, Paulo compara o projeto divino que foi mediado pelo Messias, o Cristo crucificado, com a lógica orgulhosa e prepotente dos judeus na busca de milagres, ou dos gregos em busca de sabedoria, da autossuficiência. A ação divina manifesta uma sabedoria, uma força totalmente oposta aos dos homens, em suas lógicas. O caminho escolhido por Deus tem como objetivo a salvação fixada por Ele mesmo. A loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, em suas buscas de sabedoria. E a fraqueza divina é mais forte do que a dos homens, que fundam suas forças em seu próprio conhecimento. Este é o grande mistério revelado para nós, por Paulo, nesta primeira carta aos Coríntios. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.